Olá! Hoje vamos ver então a revisão aí do sentido da visão. Começo mostrando para vocês a anatomia do globo ocular. Bom, esse globo tem várias estruturas, né? A primeira então vou mostrar aqui para vocês essa região de membrana, onde ela protege aí nossos olhos. Ela é translúcida. Região da córnea. Se ela está esbranquiçada, ela leva então a ter um problema de catarata. Aqui no centro eu vou ter uma região que ou ela se contrai por conta, né, da muita luminosidade, acaba irritando os olhos, a gente fecha um pouquinho essa região, ou ela se dilata por conta aí de falta de luz, ela se abre para penetrar o máximo de luz. Essa região é conhecida como pupila. Tá? E aí, entre a pupila e a córnea, a gente vai ter uma região líquida, que dá aí, né, uma proteção, favorece, né, ter uma lubrificação aqui, que é o humor aquoso, então é líquido. Depois nós vamos ter aquela região que é colorida. Por que a gente tem olhos diferentes, né, colorações diferentes? Depende da pigmentação das células aqui dessa região, chamada de íris. Então tem gente que tem cores, né, de azul, castanho, né, olhos verdes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Aqui eu tenho uma região que serve de lente. Ela vai então aí favorecer a visão, né, vai favorecer aí a projeção da imagem aqui no fundo dos olhos. Essa região aqui é o cristalino. Então, uma lente como se fosse uma câmera, né? E agora eu vou falar dessas membranas. Então, lá por fora a gente tem a córnea e logo embaixo a gente tem uma região branca, né, nos olhos. Esse branco dos olhos, ele é conhecido como esclerótica. Aqui. A segunda camada é conhecida como coroide. O coroide é extremamente vascularizado. É ele, então, que permite a chegada dos vasos sanguíneos aí com nutrientes, oxigenação, tá? Tudo para deixar esse olho aí super bem saudável. E a terceira camada é a retina. É nela que a gente vai ter a formação da imagem, mas não é em toda a retina, somente aqui no fundo dos olhos. Então, aqui no fundo dos olhos eu vou ter uma estrutura que vocês percebam, eu fiz um centro mais escuro e uma região aí circundante. O centro é a fóvea. A fóvea, ela favorece dar foco. Então, a gente vê com cores, foco, tá? E ao redor, a gente vai ter a mácula lútea. A mácula lútea, ela já favorece você ter a escala de cinza. Então, à noite, com pouca luz, né? A pupila se abre, mesmo assim entra pouca luz. A gente vê uma penumbra, a gente vê mais com a mácula lútea do que com a fóvea. A gente precisa se focar muito bem para ver cores. Né? Por isso que à noite todos os gatos são pardos, né? Tem essa frase aí, faz super sentido aqui. E aí, quem é que manda essa imagem que está sendo formada aqui, né? Para a gente terminar aí a visão? É o nervo óptico. Então, o nervo óptico pega então essa formação aqui dessa imagem e manda para onde? Manda para o seu cérebro. Lá no seu cérebro você vai ter uma região chamada de lobo occipital. Tá? Então, é lá no lobo occipital que você tem, então, a formação dessa imagem. É lá que a gente enxerga direitinho, que a gente só tem o processo, né? A máquina ocular, vamos por assim, ela favorece esse processo, ele se finaliza lá no seu lobo occipital, tá? E essa região central aqui é o humor vítreo. É aqui que você vai ter também uma estrutura gelatinosa e hídrica, né? Rica em sais minerais, hidrata, ela pressuriza essa esfera, né? Por isso que o globo ocular tem esse formato, né, globular aí. E cuidado, só uma coisa, né, gente? Não sei se vocês sabem, mas junto com o coroide e o humor vítreo, vai chegando aqui sangue e tal. Os olhos, eles possuem pressão sanguínea própria. Então, é possível que um globo ocular tenha aí uma pressão um pouco mais alta que o outro, tá? Tem que tomar cuidado depois no uso aí de colírios e tudo mais. Bem importante a gente proteger esses olhos aí. A gente já vai falar também
das dificuldades de visão, né? A gente conhece alguns tipos de deficiência de visão, eu vou falar delas para vocês. E só para terminar aqui a questão da pressão, essa pressão ocular ela é diferente da pressão do corpo, tá? Da pressão corporal. É uma pressão interna. Quem verifica isso é o oftalmologista, tá bom? Então, vamos falar mais um pouquinho de fovea e mácula lútea? Olha que legal. Essa imagem aqui é interessante porque aqui no centro você vai ter a formação bem nítida, tá vendo? Do que é cor, de como está o objeto. Ao redor você vai tendo a mácula lútea, né? Que deixa então essa região de penumbra, de sombra, tá? De escala de cinza. Tá? Então essa é a diferença da fovea e da mácula lútea. E professora, por que a gente enxerga, a gente tem cores diferentes nos nossos olhos? Porque é genético, tá? Então aqui eu tô dando um exemplo de cromossomos e aqui a tabelinha de possibilidades de genes que esses cromossomos poderiam carregar. E aqui são as cores dos olhos, né? Azuis, verdes e castanhos, tá? Então, pais, né, com esses genes, dependendo, vamos simbolizar que isso aqui sejam, sei lá, óvulos, esses aqui espermatozoides, tá bom? Dependendo da carga genética desses espermatozoides em junção com esses óvulos, vai ter esses tipos aqui de bebês, tá bom? Com esse tipo de característica no olho. Então, para ser bebezinho de olhinho azul, olha só, tem que carregar Bzinho, Bzinho, Gzinho, Gzinho. A gente fala que são genes alelos, né? E aí o papai passou Bzinho, mamãe passou Bzinho, o neném trouxe Bzinho, Bzinho. Se o papai passar Gzinho, a mamãe passar Gzinho, fica Gzinho, Gzinho, o neném nasce ali com o olho azul. Bom, e se papai de repente passar um Bzão? Bom, se papai passar um Bzão, basta ter um Bzão, a criança nasce então Bzão, Bzinho, Gzinho, Gzinho, nasce com olho castanho. Mas ela tem, olha só, uma carga genética bacana, né? Ela vai carregar isso aqui. Se no futuro ela se relacionar com uma pessoa que tenha esses genes excessivos, ela vai ter uma probabilidade de ter filhos, né? De olhos verdes e olhos azuis. Por isso que existem pais de olhos castanhos com os filhos de olhos claros, porque eles carregam essa carga genética, tá bom? Bom, professora, mas e se o pai, em vez de ser o Bzão, ele dá o Bzinho, mas daí ele dá o Gzão, tá bom? Podia ser a mãe também, tá? Mas eu tô dando exemplo aqui do espermatozoide. E essa criança ficaria o quê? Bzinho, Bzinho, Gzão, Gzinho. Bzinho, Bzinho, Gzão, Gzinho nasce verde, tá vendo? Então, a coloração lá da íris vai depender do quê? Vai depender dessa carga genética. Tá? A gente vai amadurecendo essas células. Então, às vezes, as crianças nascem ali, né, com um olhinho um pouco mais claro. Mas no futuro, essas células vão amadurecendo, né, e elas vão refletindo aí, né, potencializando essa carga genética. E aí ela vai mudando de cor. Tá bom? E tem olhos que dependendo da coloração, né, dependendo se a pupila está dilatada, se ela está contraída, ela também altera aí, né, a passagem de luz e acaba aí favorecendo também um aspecto diferenciado na íris. Então tem gente que às vezes chora, fica com a coloração um pouco mais clara ou mais escuras, né? Às vezes o olho é castanho, fica mais esverdeado, depende muito dessa carga genética. Vamos falar de algumas patologias aí, algumas doencinhas, né, alguns problemas? Vamos lá. Então, a gente enxerga como? A gente enxerga assim, né? Imagina o coração aqui para cima, no fundo dos olhos, né? A gente vai ter esse coloração aqui, ó, sendo formado de cabeça para baixo. O nervo óptico, então, pega essa informação, Ctrl C, vamos fazer Ctrl D, né? E leva lá para o seu, leva lá para o seu cérebro. E lá no seu cérebro, você vai ter, então, a formação dessa imagem aqui direita, tá? Lá, especificamente, onde? No lobo occipital, tá? Fica aqui atrás, né, da cabeça, perto do cerebelo. E aí, nós temos, então, alguns probleminhas, às vezes, de visão. Quais são eles? Imagina uma pessoa, então, que a imagem, né, ela precisa se aproximar para ver as coisas, tá vendo? Tudo ela tem que chegar perto. De longe ela não enxerga, tá? Então, é a miopia. O que acontece? A imagem, ela se forma antes do ponto. Então, esta pessoa
ela sempre faz isso aqui, ó. Ela se aproxima para olhar melhor, para ver melhor. Esta pessoa é míope. Essa pessoa tem miopia. É aquela pessoa que as coisas estão longe, ela fecha o olhinho para tentar focar, sabe? Ai, deixa eu ver isso aqui direito. E ela traz um pouquinho mais próximo, né? Ela pode usar, então, né, óculos ou lente de contato, né, que possa favorecer melhor essa visão. Geralmente, a lente, ela é uma lente côncava, tá? Lembrando das aulas de óptica, né? Lá na física. Lembram de lente côncava, convexa? Hipermetropia. Hipermetropia, você tem, então, a seguinte situação, tá? A imagem é formada depois da fóvea da mácula lútea, depois, tá? Desse ponto. E aí o que acontece? A pessoa, então, ela se afasta. Tá muito próxima, ela não consegue enxergar, ela afasta. É aquela pessoa que pega o papel para ler e coloca muito longe, assim, sabe? Então, esse tipo de processamento é chamado de hipermetropia. A lente, geralmente, uma lente não é convexa, não é côncava, é convexa, óbvio, né? Então, esse tipo de lente aí. E o terceiro, que eu trago aqui para vocês, o terceiro caso, é o astigmatismo, que é a pessoa vê, então, assim, ou com sombra, uma imagem não muito nítida, tá? Fica meio tremida, né? Aí ela fica tentando, né, se focar para ver se vê melhor, mas não adianta. É um problema, então, de passagem de luz. O próprio cristalino, ele acaba desfocando, né? É como se você estivesse batendo uma luz muito forte na janela e dá aquele reflexo e você não consegue ver com nitidez o que tá lá, né? Então, você vê uma coisa meio borrada. Então, seria essa a possibilidade aí de visão do astigmatismo, tá? E aí a lente é uma lente grossa, ela tem duplo aspecto, uma parte mais fina, uma parte mais grossa. Essa lente, cada pessoa um olho é diferente do outro, né? Então tem que ver aí com o oculista, tá? O oftalmo. E aí eu queria mostrar para vocês agora um modelo anatômico do globo ocular. Vamos lá? Este é, então, um modelo anatômico de um globo ocular. Bom, conforme vocês podem ver, nós temos na parte externa, né, estes músculos. São os músculos que acabam desenvolvendo aí o movimento, a função, né, de movimentar o globo ocular. A parte branca, que é a esclera, parte branca, os brancos dos olhos. Esse centrinho aqui do globo ocular é a pupila, aquela que abre e fecha. Aqui nós temos a coroide, né? Coroide é uma membrana que então é totalmente vascularizada, trazendo aí os nutrientes para este olho. A parte colorida é a íris. Nós temos cores diferentes por conta, né, de pigmentação diferentes nessa região. É uma situação aí genética. Dentro nós vamos ter o cristalino. Serve como uma lente para a formação da imagem, que fica onde? Lá dentro do olho, formada lá na retina, essa região mais interna aqui. A imagem, ela é formada de ponta cabeça, lá no fundinho do olho, tá? A parte colorida, a gente consegue focar numa parte chamada de fóvea. A parte, né, ao redor da imagem, a gente chama de mácula lútea. Essa imagem, ela é transmitida pelo nervo óptico, que vai lá para o seu lobo occipital no teu cérebro. O teu cérebro, então, ele possui algumas partes, né? Ele é dividido. Córtex frontal, lobo parietal, lobo temporal e aqui atrás o lobo occipital. É nessa região, então, que nós teremos aí a comunicação, né, com o canal visual, com o seu nervo óptico. Agora, vou mostrar para vocês um pouco mais aí do nosso globo ocular. É um app, tá, que eu tenho aqui.
Então, a gente vai acabar dando foco aí. Eu vou retirar algumas estruturas para deixar o olho mais exposto, tá? Então, vou tentar tirar toda a parte óssea, né? Para deixá-lo aí mais bonito aí, mais fácil de identificar, tá bom? Vou tirar essa parte cardiovascular aqui também, arterial. Bom, então é assim, né? A gente tem todo aqui o globo ocular, aí você tem o nervo óptico, aqui alguns nervos que acabam, alguns músculos, né, que acabam fazendo então uma movimentação aí do globo com pálpebras. Vou tirar a pálpebra aqui, tirar aqui também, pronto, né? E aí, aqui ele está um pouco mais, digamos assim, né, mais isolado. Bom, então a parte branca, vocês já sabem, é a esclera, né? Ou esclerótica. Bom, se você olhar de lado, olha que legal. Tá vendo que tem uma membraninha? Deixa eu tirar isso aqui para ficar mais fácil. Vou isolar ele inteiro. Eu vou tirar o que tá. Depois lá tem o outro já. Tá vendo? Tem um outro ali, né? Quando você olha, vou até tirar ele, tá? Vou excluir o outro olho. Porque aí ele não atrapalha a minha visão. Vamos lá. Observem que tem uma parte translúcida. Essa parte translúcida é a córnea. Dentro dessa parte translúcida, né, o que está dando esse movimento aí, essa projeção aí para frente é o humor aquoso, né? Então, ele é um líquido transparente, né, e ele fica aí dando essa proteção para a pupila, né, para a íris. E onde está a pupila, professora? A pupila é justamente essa parte azulzinha que está aqui no centro dos olhos, essa bolinha. Ela pode se contrair quando tem muita luz, ou pode então se dilatar aí quando tem pouca luz, à noite, por exemplo. A parte colorida ali é a parte da íris, tá? Então seria um olho meio castanho, vamos por assim, né? E dentro ainda vai ter o cristalino, tá? A gente vai ter ainda o cristalino. Bom, vamos tirando as camadas. Então, vou tirar a esclera. Eu tô com um bisturi. Essa parte aqui do ladinho, essa faquinha aqui é um bisturi. Então, esse app me dá essa possibilidade de eu ir dissecando virtualmente esse órgão. Olha que legal. Então, aqui eu tenho a segunda camada. A segunda camada é o coroide. Lembra que eu falei que ele é vascularizado? Olha que bonitinho, né? É ele, então, que tá deixando esse olho aí nutrido, oxigenado. Vou tirar o coroide. Tirei. Tem uma camada amarela. Essa camada aí seria a retina. Isso mesmo. A retina, então, né, é a camada que lá no fundo dos olhos a gente vai ter a formação da imagem aí. Bom, eu vou tentar tirar aqui. Embora esse app eu já dissequei e eu vi que não mostra a fóvea e o ponto cego, nem a mácula lútea, mas dá para a gente ter uma ideia aí, né, das estruturas. Então, eu vou tirar na lateral assim, ó, tirei a córnea, o humor aquoso, tá? Aí ficou assim. Vou tirar a pupila, a íris, tá? É um pouco também ali, né, do corioide, né, que é o corioide protege. E aí, essa parte mais interna aqui seria, então, a nossa lente, né, o nosso cristalino, tá? Que vai fazer aí digamos assim, né, é uma lente, né, gente? Então, ou seja, é que vai regular aí a entrada de luz e a entrada dessa luz vai favorecer, então, se você vai ver, né, com facilidade ou com dificuldade. Então, eu tirei o pontinho lá, não tem problema. Então, lá no fundo, aqui seria o quê? O nosso nervo óptico, tá? Que vai levar lá a imagem pro cérebro. Bom, é isso, gente. Não aparece a fóvea, como eu disse para vocês, então tirei aqui, ó. Ficou só o espaço. A gente consegue até voltar, né?
mas é o que tem, tá? Ele não mostra com tantos detalhes lá dentro, mas eu imagino que vocês, lendo aí, né, o livro e assistindo o início novamente ali do vídeo, consigam aí compreender melhor. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa me escrevam. Queria saber quantos aí, tem gente aí com astigmatismo, miopia, hein? E aí, como que vocês estão? Estão cuidando dos seus olhos? Hã? Hipermetropia, como que vocês estão? Espero que estejam cuidando muito bem dos olhos de vocês. Um beijo, até mais.